Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu sou Paulo Gonçalves e você está no Mogi Guaçu do Futuro. BeCowork é um espaço colaborativo que conecta pessoas, ideias e negócios. Com 2 unidades em funcionamento, oferecendo salas privativas, estações compartilhadas e salas de reunião em um ambiente profissional e inspirador que estimula produtividade e networking. Chame alguém agora da equipe BeCowork pelo WhatsApp 19 98274 2065. Coloque suas ideias e trabalhos em prática e não esquenta com nada não. Vem para BeCowork. BeCowork e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Tá com fome? Peça agora os seus salgadinhos na Suelen Salgados, que é uma delícia de salgado. Produção diária, super fresquinhos, crocante por fora e macio por dentro. Salgadinhos para buffet, para comércio, para festas. Salgadinhos para toda a família. Faça agora o seu pedido no WhatsApp que está passando aqui embaixo, que é 19 99790 0073. Suelen Salgados e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Com o melhor self-service, marmitex, prato feito e o seu churrasco favorito, você encontra no restaurante Morro Vermelho, que eles têm já 16 anos de tradição, confiança e excelência. E ainda por cima aquela sobremesinha almejada depois do almoço. O restaurante Morro Vermelho fica na rodovia Deputado Nadib Shaibe, número 2110, Morro Vermelho, Mogi Mirim. E o telefone WhatsApp é 19 99212 4181. Restaurante Morro Vermelho e Mogi Guaçu do Futuro. É uma parceria de sucesso. Vocês conhecem a Rota? Eles atuam com assistência técnica especializada em celulares, notebooks, tablets, PC, videogames de todas as marcas e grande variedade de acessórios de celulares e informática, capas, películas, cabos, carregadores, suportes. Para todos os serviços, corre para a Rota, que é excelência especializada em celulares, informática e acessórios. E o endereço da Rota é Avenida Mogi Mirim, 883, bairro Areião, Mogi Guaçu. E eles contam também mais com 2 filiais aqui em Mogi Guaçu. E elas se encontram nos 2 supermercados Ponto Novo. Chama agora eles no WhatsApp que está passando aqui na tela e resolva todos os seus problemas com esses equipamentos. Rota Celulares e Mogi Guaçu do Futuro é uma parceria de sucesso. E hoje eu vou bater um papo aqui com o Limerson. Fala, Limerson, tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Olá, tudo bem? Eu sou o Limerson Morales. Que legal estar aqui, obrigado por ter me chamado. Tá, eu que agradeço, na verdade, né, cara, em nome do pessoal do Mogi Guaçu do Futuro aqui, que ajuda a gente nessa empreitada. Nós agradecemos você ter aceitado, bater um papo aqui com a gente. E, ô Limerson, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que passamos de 100 episódios aqui. E quase todos eu faço uma pergunta para quem vem bater um papo com a gente. Eu vou fazer a mesma para você. Seria aquela pergunta assim, quem estivesse te conhecendo agora talvez faria para você. Então, quem quer conhecer o Limerson, presta atenção nessa resposta aí. Então, vamos lá. Quem é o Limerson? De onde você veio? Suas formações? Sei lá. Quem é você, meu amigo? Conta pra gente. Cara, eu sou o Limerson, né? Eu tenho esse nome e é assim que as pessoas me chamam. E eu tenho interesse na escrita desde muito jovem, né? Sempre gostei de escrever, desde mais jovem, assim, desde adolescente, vamos dizer assim. Acho que desde criança eu me interessava pela ficção. Toda criança gosta de ficção, né? A criança ficcionaliza tudo, né? E a criança vive a ficção. E aí depois,
fui me interessando por escrever poesia, escrevia poesia quando era adolescente, e eventualmente até hoje ainda escrevo. Eu tenho um livro de poesia publicado depois, né, que esgotou. E aí a questão de escrever começou a ser um pouco insuficiente. Eu comecei a querer escrever de outras formas, e aí eu me interessei pelo teatro, né? Gostava muito do Jô Soares, gostava muito de assistir o Jô, e eu queria ser o Jô, assim, quando era criança. E então isso acabou me levando para o teatro. Eu nasci em Bauru, né, no interior de São Paulo, e fui para Curitiba fazer faculdade de artes cênicas, e lá eu me formei. Lá eu conheci um elenco que eu dirigi. Eu sou diretor de teatro, né? Eu escrevia peças para um elenco específico, e nós encenávamos e montávamos, e era bem legal em Curitiba. E aí em 2015 eu comecei a me apresentar sozinho como comediante. Mudei totalmente, porque meu trabalho no teatro era um trabalho, não era comédia, era trabalho mais experimental, era diferente, era essas peças esquisitas. E que as pessoas falavam, nossa, eu adorei, mas não entendi, não sei se eu entendi. Acontecia muito isso comigo. Aí eu migrei para comédia. Continua acontecendo às vezes, algumas pessoas ainda falam, adorei, mas também não entendi. Mas venho sendo comediante aí desde 2016, desde 2015. E comecei a fazer vídeos. Depois comecei a entender a linguagem da internet, a querer entender a linguagem da internet, né? Só o teatro também começou a ser insuficiente, porque as pessoas estão na parte do tempo na internet. E aí foi aí que apareceu essa questão do vídeo da toalha e tal, e me trouxe a audiência que tem hoje no meu Instagram, né? Ô Limerson, só para falar a respeito dessa, assim, você falou uma longa trajetória em pouco tempinho, poucos minutos. Aí, olha só, o que você falou, que legal, para quem quer conhecer você, olha que legal, o jeito que eu entendi. O Limerson era o cara que era o escritor, aí ele passou para teatro, olha que legal, teatro e depois humorista, né, até chegar nos vídeos que você faz hoje. Você se formou em teatro, você disse. Estamos falando de que ano que você se formou? Eu me formei em 2011. 2011. Foi de 2000. Mais de 10 anos, Aí deixa eu perguntar, você falou que já foi até dirigiu peças, né? Olha que interessante. Para quem olha de fora sem entender, pô, que legal dirigir peças de teatro, né? Aí você foi ser humorista. Parece ter alguma coisa a ver, porque tem a ver com palcos. Mas é totalmente diferente? Você viu uma coisa diferente da outra? É realmente diferente? Tem algumas diferenças. Acho que a semelhança principal é uma necessidade de expressão, uma necessidade de expressividade, uma necessidade quase patológica, mas eu faço terapia, estou sendo atendido, tenho medicamentos, mas é uma necessidade de expressividade, sabe? Que eu preciso ter, que eu tenho, assim, que eu preciso sempre transformar uma necessidade de dizer algo, né? Acho que essa é a semelhança principal, porque o resto são diferenças gritantes, assim, porque no teatro as pessoas vão para te ver, quer dizer, no teatro as pessoas vão para ver teatro, as pessoas sabem que estão ali, todo mundo que está ali sabe que foi ver teatro. Na trajetória da comédia, nem sempre. Na trajetória da comédia, muitas vezes é num bar, muitas vezes nesse bar não é todo mundo que sabe que vai ter um show de comédia lá. Então é outro tipo de disposição das pessoas. Você tem que ganhar as pessoas um pouco mais, assim, dar um pouco mais de trabalho. Não é só você ir mostrar o seu trabalho. Você tem que, meio que o seu trabalho, meio que tem que ser interessante para as pessoas ali. Senão elas vão ficar falando alto, batendo palma, cantando parabéns. Ou fazendo qualquer outra coisa que elas foram fazer naquele bar, né?
Claro que acontecem shows de comédia em teatro também e tal, mas na cena maior da comédia, assim, né, se pensar como um todo, né, todos os solos dos comediantes consagrados, eles são construídos em bares, né? São construídos em comedy club. Então, acho que essa é a diferença principal, assim, essa disposição do público. Porque a comédia, ela é o humor e o stand-up ou outras linhas, é um diálogo, né? Ele é meio um diálogo, assim, precisa da plateia estar prestando atenção. Ô, Limerson, às vezes você coloca alguns vídeos como se tivesse no stand-up mesmo. Na verdade, alguns eu nem sei se é montagem ou não, se você realmente está nos locais, porque é muito bem montado. Então, você frequenta mesmo os comedy clubs? Já está fazendo apresentações, barzinhos? Você realmente faz isso? Isso, eventualmente faço show em São Paulo, que é o que eu tenho conseguido fazer. Eu saio daqui de Bauru, vou para São Paulo, pego um ônibus e fico 6 horas dentro do ônibus e fico em São Paulo geralmente uns 5 dias, alguma coisa assim, e faço a maior parte de participações em show possível, assim, de um ser humano aguentar fazer em São Paulo. Geralmente é um bar por noite, assim, né? Mas existe como até fazer mais de um. E então faço isso. Aqui em Bauru também, eventualmente, a gente organiza shows. Tá um pouco mais, não tá tendo tanto agora, então eu tô me organizando muito para isso, para fazer essas participações em São Paulo, mais ou menos uma vez por mês eu vou e fico uma semana, tipo isso. Nossa, que legal, cara. Então podemos dizer que você realmente é um comediante ativo, porque você faz os shows. Aí já me emenda outra pergunta, né? O que começou primeiro? Você como comediante e levando esses vídeos engraçados para o Instagram, porque a gente vai falar sobre eles já, né? Ou você começou com vídeos, viu que todo mundo achou engraçado e foi para comer, ou veio ao mesmo tempo? Que veio primeiro? Então, os vídeos que eu posto fazendo show são vídeos de show mesmo, né? Que eu fiz, assim. Desde quando eu fazia teatro, aqui, eu fiz uma peça chamada Trate-me Leão, que é uma peça de um grupo lendário do Brasil, chamado Asdrubal Trouxe o Trombone, que era o grupo de teatro que o Luiz Fernando Guimarães começou, a Regina Casé começou, e o Trate-me Leão foi construído como um improviso, bem nessa estética deles, que ficou famosa depois na televisão também, né? Que parece um improviso, mas não é, e tal, né? Pedro Cardoso também, acho que foi do Asdrubal. Esse pessoal, o Evandro Mesquita, da Blitz, né? Era do Asdrubal também. E essa peça, então, era uma comédia, e foi a primeira vez que eu percebi que eu era engraçado. Foi aqui no curso do Paulo Neves. Então, esse foi o primeiro momento. Aí eu sempre fiquei tentando achar jeitos de levar isso para frente. E sigo assim, sabe? Seja fazendo show, aí agora fazendo vídeos. Eu gosto muito do som da risada, né? Tenho muito apreço pelo som da risada, gosto muito da risada. E então o que veio primeiro foi isso, foi essa percepção meio que eu não esperava de que eu era engraçado, porque eu sou muito fechado, não sou uma pessoa extrovertida exatamente, não sou zoeiro. Nunca fui, assim. E então é isso. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Não, sim, na verdade eu entendi, porque assim, é muito visível, assim, quem fala com você, assim, acho que bom passar minha percepção para quem está assistindo o podcast também entender. Quando eu vi o primeiro vídeo seu, caí no da toalha, beleza, a gente vai falar sobre ele já. Sei lá, parece que nos primeiros 5 segundos, eu falei assim, cara, esse cara é engraçado demais. Olha a ideia que ele teve, sabe, assim, além do seu jeito, porque não foi só a ideia dos trocadilhos ao pé da letra.
não foi só isso que me chamou a atenção, foi a sua maneira de falar, sabe, sei lá, o tom de voz pareceu um conjunto de ser engraçado. Eu falei, pô, que legal. Né? E aí comecei a ver todos os conteúdos, consumi muita coisa que eu faço até hoje, até eu estava vendo agora há pouco da cadeira, né? Aí eu falei, caramba, cara, que interessante. E aparenta ser, tá? Quando eu vejo, assim, pedaços de shows do Danilo Gentili, esses caras de comédia, assim, podemos falar os consagrados, e ao ver você, eu imagino assim, pô, o Limerson podia estar no meio desses caras tranquilamente, porque é legal, sabe? Os pedacinhos que eu vejo de você, como se estivesse no palco ali que você coloca, ou o pedacinho gravado mesmo que às vezes você coloca no Instagram, é super legal. Eu falei, imagina ver um show desse de 1 hora, ia ser super legal. Eu fico Sim. imaginando a respeito disso. Então, para mim, realmente, cara, assim, eu vou dar a minha opinião. O Limerson é um comediante legal, pra caramba até. Então, acho legal. Parabéns, acho que espero que dê certo isso. Agora, como que começou esse lance de fazer uns vídeos com trocadilhos ao pé da letra? Ao pé da letra que eu falo, pô, toalha de praia, não é de praia, ou a cadeira, minhas cadeiras tá cansada. Que ideia, que rolou para você falar assim, vou fazer um humor meio ao pé da letra, com trocadilhos? Porque é difícil, eu não vi muito por aí, acho que eu vi com você. Que ideia que teve para começar umas coisas dessas? Então, eu sempre, eu acho que isso vem da minha conexão com a poesia, porque eu tinha uma coisa, quando eu escrevia mais poesia, eu gostava muito das incongruências da linguagem, né, das incongruências da linguagem, quer dizer, as coisas têm um nome e têm um sentido, as coisas existe um significante e um significado, né, mas algumas coisas têm um significante, algumas outras coisas têm um significante que parece que vai ser aquele significado, mas é outro. Por exemplo, nesse caso aí da toalha, né? Que a toalha de rosto não é feita de rosto, mas a toalha de papel é feita de papel. Ou seja, tem o D nas duas, uma é de rosto, outra é de papel, mas é um D que significa outra coisa. E é isso, a língua portuguesa é cheia dessas coisas, né? Dessas incongruências. E eu trabalhava elas na poesia, de alguma forma, eu acredito que tenha isso também, mas na comédia acaba sendo mais eficiente. Eu já estava querendo fazer humor e música há algum tempo já, estava pesquisando algumas referências, assim, né? Tem uma referência que eu gosto muito, que se chama Flight of the Conchords, que é um duo da Nova Zelândia que fazem música e comédia. E eles, na HBO, tem a série deles, né? Inclusive. E tem shows também no YouTube, você acha shows deles. E eles têm essa coisa meio eletrônica, meio uma sátira de música eletrônica, ou de ritmo, ou de subgêneros do pop, assim, também. E aí eu sempre quis meio que fazer algo parecido, assim. E a toalha foi acho que o primeiro teste que eu fiz, e eu não esperava que ia ser tão interessante para tanta gente, assim. Realmente não esperava. Porque assim, é engraçado, é um engraçado que choca, né? Deixa eu tentar explicar. A porta de correr tá parada. Naquele momento que você faz uma introspecção com si próprio, realmente, né? A porta de correr da minha casa, ela tá parada. Né? Ou alguém que tem uma parada ali que não está instalada como aquela que você fez, a porta de correr dessa pessoa tá parada ali. Então é interessante, cara. Então eu achei muito legal. Só que aí, quem assiste você, né? E eu quero incentivar todo mundo a procurar o Limerson, tem no Instagram, né? E pode ir lá, o pessoal acessar o seu Instagram. Ô, Limerson, você também coloca uns sonzinhos, cara. Sei lá, um eletrônico ali, né, cara? Porque assim, você não faz uma piada. Você coloca uma musiquinha, muitas das vezes, ali, coloca todo aquele psicodélico, às vezes, na tela ali. E o lance do sonzinho, cara, de onde que veio de você fazer uns áudios eletrônicos ali? Então, vem desse grupo aí, o Flight of the Conchords. É uma referência para mim, assim. Eu gosto muito do estilo deles.
E eu gosto de música experimental, música eletrônica também, né? É uma coisa que eu consumo, assim. E eu queria sempre... acho que tem também um pouco de... Já quis ter banda, mas não consegui também, sabe? Um pouco isso também. Porque assim como banda e grupo de teatro, que eu também já tive, você tem que lidar com o tempo das pessoas e manejar horários, é tudo muito complicado. O meu próprio horário já é complicado, só eu, então já envolvendo outras pessoas. Aí eu fiquei buscando assim, um jeito de conseguir... Como eu posso fazer algo que só eu consigo fazer, e a princípio vai depender de mim e de pessoas vendo, né? E aí eu achei um amigo estava vendendo esse mini sintetizador. Eu não estou em casa para mostrar, mas que é o K-Oscillator. E ele é isso, ele emula sons de diversas naturezas, tanto de instrumentos, assim, né? Como de sintetizadores clássicos mesmo, da música eletrônica e tal. E ele tem alguns ritmos programados já também. E é isso, eu fico explorando todas as funcionalidades dele e continuarei explorando até eu ter usado tudo. Muito legal, viu, cara? Ô Limerson, então deu para ver que você é um cara que, assim, qual tipo de som que o Limerson gosta? Eletrônico, podemos dizer que é um dos mais legais para você? Eu gosto de rock, né? Eu gosto de rock eletrônico e MPB, assim, mas sempre pautado por um certo experimentalismo, por uma estranheza. Eu gosto muito da estranheza na arte em geral, né? Sempre, como eu sempre me senti estranho, sempre me agradou muito ver artes estranhas. Ah, legal. Tem uma pessoa que trabalha com a gente no Mogi Guaçu do Futuro que ela pediu para perguntar isso para você, né? Porque ela vê você cabeludão e tal, e falou assim: será que ele é roqueiro? Então você acabou de gostar, você acabou de falar, você gosta um pouquinho de rock também, né? Eu curto sim, curto sim. O cabelo, eu ainda não sei, sinceramente, por que eu ainda não cortei o cabelo, sabe? Porque dá muito trabalho. E eu era eu comecei a fazer comédia em 2015, né? Em 2016 eu participei do Prêmio Multishow de Humor, Show. que o Sérgio Malandro era jurado, né? Natália Klein, Beto Ribeiro. E foi muito legal. Só que eu tinha o cabelo curtinho, usava terno no meu número, né? Às vezes eu ainda uso terno, mas se eu olho aquilo e parece o outro Limerson, assim, porque é 10 anos atrás, né? Eu já ganhei algum peso e algumas alterações físicas, assim. É muito estranho olhar aquilo. Alguns textos eu ainda faço daquela época, né? Mas eu vejo e assim, o que acontecia? Era uma imagem, né, de cabelo curtinho, sem barba, terno, mas é uma pessoa séria. E aí, a hora que falava coisas engraçadas. Então, existia um contraste. Agora, eu não tenho tanto contraste mais. Agora, parece que as pessoas... a minha comicidade vem de comparações que as pessoas fazem, né? As pessoas falam que eu pareço com o goleiro Higuita e com o Padre Washington, eventualmente, com o Padre Washington também. E Benito de Paula. Tem sido aí os grandes nomes que eu ouço quando ou vejo em comentários. Assim. Pô, que legal. Ô Limerson, a parte da comédia, cara, assim, de ser um comediante, assim, eu assisto muita coisa, consumo muita coisa do Danilo Gentili, já falei sobre ele aqui, e Rafinha Sim, Bastos, quando eles falam sobre os shows deles. E muitos falam que eles têm que fazer um roteiro, pô, escrever a minha peça, mas na verdade é um stand-up. Então é isso sim. mesmo, assim, como que é esse processo? Tem que se assim, você é um comediante, pode falar isso para mim agora comigo aqui. Realmente tem que escrever um roteiro, existe uma pauta a ser seguidas que estão, porque eu ouço esses grandes falarem isso, né? Pô, eu tenho que escrever minha peça, na verdade é um stand-up. Tem que ser escrito mesmo? Realmente é assim?
Não é de Isso, cabeça, vou lá e conto piadas, não é assim, né? não é, não é. Existem comediantes que trabalham improviso, existem comediantes que trabalham interação, né, com a plateia, né? Tem comediante que é o show inteiro interagindo. Beleza, tem isso também. Mas, mesmo assim, mesmo quando você faz isso, você tem que ter um roteiro. Você tem que ter um começo, meio e fim para entregar um show legal. Não, todo improviso sempre é feito a partir do bom improviso, eu acho, né? Ele é feito a partir de um repertório adquirido ao longo de experiências, né? Mas a maior parte do stand-up, falando em stand-up mesmo, ele é roteirizado, ele é escrito, testado noite após noite, dá errado, as pessoas ficam em silêncio, as pessoas às vezes não prestam atenção, você sai maluco da vida, e aí você tenta de novo, e aí você muda o que precisa mudar, né? Você tem que escolher, geralmente, tentar acabar com uma coisa, acabar a sua participação, o seu show, com uma coisa que tem uma cara de final, que dê vontade das pessoas aplaudirem. Tem essas coisinhas, você só consegue fazer roteirizando, testando mesmo, né? E tendo o que falar e se conhecendo. Pelo menos Sim. para mim é muito importante tudo isso, né? Ah, legal, legal. Vocês têm realmente um roteiro. Assim, vem de encontro com esses caras monstros aí que eu já ouvi também falar das suas preparações. Aí eu te pergunto, como comediante também de stand-up, ô Limerson, fala até onde você puder sobre isso, tá? Ou se sentir à vontade. Por exemplo, Sim. como que tá o humor hoje, cara, quanto a limites até onde você pode chegar com o humor? A gente viu o caso do Léo Lins e tal, pô, cara, tem Sim. coisas que você não pode brincar. Como você lidar com isso? Ou qual a sua opinião sobre isso, cara? Até onde o humor pode chegar? Cara, eu penso nisso sempre, eu sempre pensei dessa forma. Eu acho que o limite mesmo da comédia, do humor, é o dinheiro, né? O limite é o dinheiro. Você precisa ter público pagando os ingressos, porque senão você não vai conseguir viver disso, né? Esse é o limite do humor. Então, não tem como você falar mal né, desagradar o seu chefe, né? Simplesmente, né? Basicamente, Certo seria quem está pagando lá assistindo você, é isso que você quer dizer? né? Então, assim, acho que ofender, sinceramente, as pessoas sempre se ofenderam. Acho que hoje existe mais divulgação, então existem mais meios de comunicação, os meios de comunicação são mais rápidos, então as pessoas ficam sabendo mais rápido, as pessoas se expressam mais rápido, né? Então já assiste um show, já faz uma crítica, já publica, já, né? Tudo muito mais rápido, então não acho que seja mais ou menos difícil. É difícil fazer comédia, é muito fácil você se apegar a muletas também, mas na minha opinião é isso, assim, eu acho que o limite é o dinheiro, você precisa trabalhar, esse é o seu trabalho, e o seu trabalho é fazer as pessoas rirem, e ser pago para isso, né? Uhum. Então, eu tenho uma dificuldade de fazer piadas sobre coisas que eu estou emocionalmente vinculado. Acho que é uma dificuldade geral, né? Você não consegue rir de coisas que você tem algum tipo de emoção vinculada. Isso aí acontece, acho, com todo mundo, né? Então, eu prefiro não mexer com coisas que vai distrair a mente da pessoa. Quero que a pessoa continue se sentindo num show de humor, sabe? Então, eu evito muitas coisas por causa disso, porque eu quero o público comigo na maior parte do tempo possível, né? Mas acho que isso não é exatamente um impedimento de fora, é um impedimento meu mesmo.
Entendi. Bom, eu particularmente, tudo que eu consumi já de conteúdo seu, eu enxergo dessa forma, um humor saudável, só que engraçado ao mesmo tempo, não é apelativo. Olha que interessante, Sim. eu não vejo você como humorista apelativo, só que ao mesmo tempo é engraçado. Me faz pensar, por que alguns são tão apelativos, e o exemplo, o Limerson não é, mas é engraçado quanto, entende? Assim, não sei se você conseguir explicar, mas eu gosto do seu estilo, então é por isso que eu fiz questão, eu preciso trazer o Limerson para bater um papo com a gente. Ô, Limerson, então, para quem quer encontrar você, é só no Instagram, que foi onde eu encontrei você, ou você está em outras plataformas? Eu tô no Instagram, que é o Limerson Morales Oficial, que tá em algum lugar aí, Tá aqui. e tá para algum lado. Limerson Morales Oficial. Se você entrar no Instagram, tem limerson.morales também. Era meu Instagram, mas eu perdi a senha desse. Então, é Limerson Morales Oficial, que é o que tem mais seguidores lá. E tô no TikTok também. Limerson da toalha de rosto. Eu pus esse nome porque quando o vídeo da toalha começou a viralizar no TikTok, eu pesquisei um dia, na verdade me avisaram isso. As pessoas estavam criando perfis chamado toalha de rosto, na época que o vídeo estava mais em alta, assim. E isso deve ser muito comum, né? Deve ter perfil chamado luva de pedreiro, diversos, né? Deve ter perfil de todo tipo de meme, assim. As pessoas se aproveitam de uma alta e criam um perfil para ser facilmente achado, né? Então é isso, no TikTok é Limerson da toalha de rosto. Então tá bom. Mas, YouTube tem alguma coisa? Tem um vídeo seu no YouTube? Acho que eu ainda procurei lá. não consegui fazer essa migração para o YouTube. Eu quero chegar em algum formato mais longo. Estou estudando para isso, mas ainda não consegui chegar. Eu tenho esse canal, Limerson Morales também. Não é tão ativo quanto no Instagram e no TikTok. Mas ele existe. Legal. Então, galera, segue aí o Limerson, né? Tanto no Instagram e no TikTok, que está aqui embaixo. E Por favor. como eu garanto para vocês que vocês vão se divertir muito com o Limerson e o conteúdo que ele traz ali. Ô, Limerson, eu sempre peço, né, pro pessoalzinho, quando a gente está indo para o final do papo aqui, todo mundo que vem com a gente, assim como eu fiz a primeira pergunta para você, pô, quem é você e tal, e você respondeu para a gente, eu peço sempre para deixar uma consideração final, aqui no final do nosso bate-papo. Um alô, uma mensagem, um tchau, qualquer coisa que você queira. Então, eu convido você a deixar suas considerações finais, o que você quiser, meu amigo. Fica à vontade. Bom, muito obrigado pelo convite, pelo interesse pelo meu trabalho, né? Meu trabalho artístico é a coisa mais importante da minha vida, é o lugar onde eu me reconheço como ser humano, né? Me reconheço como artista, eu me reconheço como ser humano a partir dos meus trabalhos artísticos, né? Então eu fico muito feliz por estar aparecendo gente nova nas redes sociais. Procurem saber e assistir comédia ao vivo, porque é muito legal também. Eu divulgo sempre no Instagram os meus shows e faço participações em shows onde vocês conhecem outros comediantes também, que talvez vocês não conheçam. E acho que eu fico muito feliz com o interesse pelo meu trabalho, porque a comédia sempre tem um alvo, tá? A comédia sempre vai ter um alvo. E o alvo da minha comédia é a linguagem. Ele não é um grupo, não é uma pessoa específica, não é... É a linguagem. São as características da linguagem, da língua portuguesa e de todo tipo de linguagem, que o ser humano é um bicho dependente da linguagem. Então, eu uso a comédia também para falar sobre isso. Obrigado e a gente se vê por aí. Legal. Então, pessoal, falei aqui com o Limerson, né? Vão atrás lá do Instagram e do TikTok do Limerson, autor do hit Toalha Eletro Hits. Então foi muito legal aí. Limerson, obrigado então, cara, e convido você no futuro aí bater um papo para a gente falar das atualizações da sua vida, combinado? Valeu, espero que seja também presencial aí.
Show de estiver por mais perto. Tá certo. Então tá bom. Obrigado, Limerson, e obrigado todo mundo aí por assistir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.